Confissões de um estadista. Os fracionistas pegaram em armas? O grupo foi-se desmantelando por duas vias, por um lado, pela via pacífica e por outro pela via da coerção, pois era importante que qualquer das vias que se tivesse instalado em 1977 permitisse que o medo e o caos se espalhassem no seio do povo, para que não voltasse a reagrupar seja quem fosse, nem por que motivo fosse dentro e fora do partido, sem o seu consentimento. Na comissão de inquérito, eu era um dos responsáveis, tal como eram camarada Lúcio Lara, camarada Armando da Cruz Neto, camarada Pedro Gonçalves, que, como eu, já não faz parte do mundo dos vivos. As informações, na altura, eram sigilosas e dirigidas pelos camaradas Agostinho Neto e Lúcio Lara e todos aqueles que eram da nossa extrema confiança. Por ocasião do 27 de maio, eu estava em Luanda. Uns sabiam de conteúdo do relatório que vinha da comissão de inquérito e o que se pretendia fazer com o resultado que se podia extrair dele. Os camaradas iluminados foram enterrados em zonas de difícil reconhecimento para a recolha de ossadas. Com o passar dos anos e com as sucessivas guerras que se foram instalando pelo país, mais difíceis de localizar se tornaram. Quem diga que o faz, provavelmente, deve estar a enganar-vos com troca de cadáver. Por outro lado, muitos daqueles que estiveram no processo de execução já não fazem parte do mundo dos vivos. E há que ter em conta ainda que as cidades e todas as regiões do país cresceram, de tal forma que se torna quase impossível localizar com exatidão as zonas em questão. A intenção ao eliminar-se os camaradas não era que se fizessem velórios para cada um deles. O objetivo era que todos desaparecessem para que não desse lugar a qualquer tipo de velório, veneração ou óbitos. Nito Alves era o principal cabecilha deste movimento que se estava a criar em Luanda e no resto do país. Quando se tomou a decisão de erradicar o movimento, pensou-se especialmente naquelas pessoas que eram tidas como chave. Não foi uma decisão a pensar unicamente em este ou aquele, mas num conjunto de pessoas que faziam parte do movimento e que tinham um papel preponderante cuja opinião, uma vez expressa, ganhasse força e se espalhasse por todos aqueles que já nutriam um sentimento de oposição ao governo do camarada Neto, por causa de divergência de opiniões que se foram disseminando em relação aos acordos e interesses que Portugal teria mesmo no pós-independência. Nito Alves estava detido na cadeia de São Paulo, ele e outros tantos que faziam parte do mesmo movimento. Todos estes camaradas foram executados em terrenos longínquos, numa altura em que Luanda ainda não era povoada como nos dias de hoje, nem o país tinha a densidade populacional da atualidade. Na altura, os terrenos eram arborizados, muitos aí eram executados depois enterrados. A ordem de execução do camarada Nito Alves veio de uma concertação entre os camaradas Agostinho Neto, Lúcio Lara, eu que fazia parte da comissão de inquérito e o camarada Ambrósio Lucoqui. Nós, os que fazíamos parte da comissão de inquérito, apenas tínhamos a responsabilidade de interrogar os camaradas e averiguar os factos das informações, denúncias, que chegavam e, sob tortura, alguns camaradas acabaram denunciando outros que faziam parte do movimento. Os camaradas que entraram no processo de execução tinham a responsabilidade de levar à morte todos aqueles que já se encontravam detidos e bem como os outros que foram emboscados nas suas casas.